Olá, meus queridos, nós vamos continuar aqui pelo nosso canal Aprendendo com Deus, com mais uma reflexão para a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero ler com você e comentar com você acerca do Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14 do livro de João, Jesus ele vai falar conosco, com os discípulos, acerca do Espírito Santo. E aqui ele vai dizer que estaria enviando o Espírito Santo para estar conosco. Vejamos bem aí o que o texto nos diz. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. E Jesus está prometendo o Consolador, o Espírito Santo. Jesus aqui no contexto, ele está falando a respeito da sua partida, e os discípulos entristeceram, estavam tristes, porque Jesus está falando que ele ia voltar para o Pai. Embora ele fala que na casa de meu Pai há muitas moradas, mas Jesus, ao conversar com os discípulos aqui, os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava falando que ia deixá-los. E Jesus então promete que enviaria um outro Consolador. Naquele momento, Jesus estava ali para consolar. Naquele momento, Jesus estava ali para orientar. Jesus estava ali para ensinar. Naquele momento, os discípulos tinham a companhia de Jesus. Mas, a partir do momento que Jesus Cristo fosse embora, eles iriam ficar só. Mas Jesus está dizendo para eles, olha, aquele que me ama, este guarda o meu mandamento. Jesus está dizendo, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, outro que possa estar do seu lado, um advogado que vai estar juntamente com vocês. Mas Jesus diz que ele é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece. O mundo não vê e nem conhece. Por isso, o mundo não pode receber. Mas aqueles que realmente crerão e crê no Senhor Jesus, esses então terão a companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo estará neles, habitará neles, fará morada neles. E, queridos, é interessante nós percebermos que este ensinamento sobre o Espírito Santo é muito pouco ensinado nas igrejas. As igrejas, elas falam do Espírito Santo. Algumas até mesmo buscam o poder do Espírito Santo, mas não conhecem a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque não há um ensinamento relacionado à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é deixado de lado. Se ensina sobre Jesus, se ensina a falar sobre Deus, mas muitas vezes não falam do Espírito Santo.
e ainda às vezes o coloca como uma terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é presente. O Espírito Santo, ele é onisciente. O Espírito Santo é uma pessoa que mora em nós. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. Ele que nos ensina, ele é que nos governa, ele que nos dirige. Ele é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é muito pouco ensinado nas igrejas da atualidade. As pessoas, parece que elas têm medo de falar no Espírito Santo, porque muitas pessoas não acreditam mais na manifestação dos dons do Espírito Santo para os dias atuais. Para muitos, o Espírito Santo só manifestava por meio dos seus dons nos dias dos apóstolos. Cessou a manifestação dos dons a partir do momento em que morreu o último apóstolo. Mas, na verdade, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele habita na igreja. Ele permanece na igreja e ele continua manifestando os dons gloriosos do céu sobre a vida da igreja. Nós podemos ver o agir do Espírito Santo desde o Velho ou Antigo Testamento. Nós podemos ver que quando Deus cria o mundo, o Espírito Santo estava presente. Ele é o gerador da vida, o Espírito Santo, por meio da palavra. Quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis, capítulo 1, no verso 2, nós encontramos ali o agir do Espírito Santo, ali exatamente no Velho Testamento. Embora nós sabemos que o agir do Espírito Santo, ele não é muito evidenciado lá no Antigo Testamento, mas no Novo ele é bem evidenciado. Mas no Velho ele não é tão evidenciado. Mas nós não podemos deixar de falar que o Espírito Santo também agiu de forma presente no Antigo Testamento. Então, ali no livro do Gênesis, no capítulo 1, verso 2, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, o Espírito de Deus já estava presente ali na criação. Ali nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas manifesta ali na criação. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo, como se fosse uma ave que chocava sobre os seus ovos para gerar vida. E ali estava o Espírito Santo pairando sobre a face do abismo, mas até então nada acontecia. Mas ele estava lá, pairando sobre a face do abismo. Até o momento em que Deus disse: haja luz. Com a ação da palavra de Deus, então houve luz. E a criação, então, ela começou a ser desenvolvida através do Espírito e da palavra. Eu costumo dizer que o Espírito Santo paira sobre a vida das pessoas, porque ele é presente no mundo. O Espírito Santo é presente no mundo. Ele paira sobre famílias, ele paira sobre indivíduos, ele paira sobre pessoas. Mas
muitas vezes nada acontece. Muitas vezes, em muitas famílias, nós podemos ver caos, como lá na criação. O Espírito Santo pairava sobre o caos. E quantas famílias estão em caos? Quantas famílias estão na escuridão, nas trevas? Embora o Espírito Santo esteja presente, mas nada acontece, porque só vai acontecer alguma coisa quando estas pessoas ouvirem a palavra de Deus, ouvirem a voz do Senhor, ouvirem a voz do Criador. Então, o Espírito Santo de Deus gera vida. Sem o Espírito Santo de Deus não há vida. O Espírito Santo de Deus precisa estar presente e presidente para que a vida venha a existir. Na criação, Deus soprou sobre o homem o espírito de vida. Sopro do espírito de vida. Porque o Espírito Santo é vida. Mas, muitas vezes, o Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo de Deus é ignorado. Nós podemos ver o agir e o mover do Espírito Santo também na vida de Moisés. Podemos ver o agir do Espírito Santo na vida de Moisés. Este Espírito que pairava sobre as águas. Espírito de Deus. É o Espírito que agiu na vida de Moisés, capacitando-o para a realização da obra que Deus havia entregue nas mãos dele. É tão verdade isso que Deus, quando Moisés disse para Deus que o cargo era muito pesado, que ele não poderia carregar só, Deus disse para ele que ia tirar do espírito que estava sobre ele e colocaria sobre 70 homens para ajudá-lo na administração de levar o povo até a terra que mana leite e mel. Espírito Santo de Deus na vida de Bezalel. O Espírito de Deus na vida de Sansão. O Espírito de Deus na vida de Davi. O Espírito Santo de Deus na vida de Samuel. O Espírito Santo de Deus até na vida de Saul, que depois, por desobediência, perdeu o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus agindo em todo o Velho Testamento, na vida dos profetas, na vida dos sacerdotes, na vida dos juízes. Porque, na verdade, as 4 classes de pessoas que recebia a visitação do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo para desempenhar um papel, um serviço na obra, era os juízes, assim como Sansão, Samuel, os sacerdotes, os profetas e os reis. Estes recebiam a visitação e a capacitação do Espírito Santo para realizar a obra. Então o Espírito Santo estava presente ali. O Espírito Santo de Deus está presente na vida de João o Batista. A Bíblia diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então o Espírito Santo de Deus é a pessoa gloriosa que rege a igreja, que direciona a igreja, que capacita a igreja. E ele é tão pouco ensinado
nas igrejas. Meus amados, nós precisamos amar o Espírito Santo. Nós precisamos desejar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo conosco. Nós precisamos, porque sem o Espírito Santo não há revelação. Sem o Espírito Santo não há revelação da palavra. Sem o Espírito Santo não há manifestação dos dons. Sem o Espírito Santo não há convencimento do pecado. Sem o Espírito Santo não há vida. Jesus gera vida na pessoa bendita do Espírito Santo. Vejamos que quando Jesus encontrou Nicodemos, lá em João capítulo 3, 3-6, Nicodemos traça elogios à pessoa bendita de Jesus, e Jesus disse para ele: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Veja que quem não nasce de novo, quem não é gerado pelo Espírito Santo, quem não passa pelo processo do novo nascimento, não pode ver o reino e nem entrar no reino. Precisamos do Espírito Santo. Ele é que recria o espírito do homem que está morto por causa do pecado. Somente o Espírito Santo pode gerar vida. E ainda assim o Espírito Santo é uma pessoa que pouco se ensina nas igrejas. Ainda que as pessoas falam do movimento do Espírito, mas não o conhece como deveria conhecer. Conhecer não simplesmente através da letra, mas conhecê-lo por meio de um relacionamento pessoal, de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Andar com ele, falar com ele, porque é ele que nos consola. Ele que nos consola. Não só consola, como também nos ensina. O Espírito Santo é o nosso companheiro das horas de tristeza, das horas de provações. Ele é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus aqui está prometendo o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então Jesus, ele está dizendo aqui que ele voltaria para junto de nós. Ele estaria juntamente com a sua igreja, sim, manifestando através da pessoa bendita do Espírito Santo. Vejamos no versículo de número 23, Jesus responde assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E faremos nele morada. Jesus aqui está falando do Pai, está falando da sua pessoa e do Espírito Santo. Nós viremos para ele, o Deus triuno, habitando no homem. O Deus triuno morando no homem, na pessoa do Espírito Santo de Deus.
se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos, plural, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ele passa pelo processo do novo nascimento. O Espírito Santo vem habitar nele. Vem habitar nele. Vem morar nele. Porque o espírito dele agora é recriado. O espírito dele agora é novo. Então, o Espírito Santo passa a habitar nele. Mas aí algumas pessoas perguntam, e o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, é uma capacitação, é algo que acontece depois da regeneração. O Espírito Santo vem morar em nós quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. E depois, então, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, batizando, revestindo de poder. É aquela promessa que Jesus Cristo fez e Lucas, o evangelista, registrou no capítulo 24, versículo 49. Ele registra aqui: eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então aqui é o revestimento. Mas antes de ser revestidos, antes de ser capacitados pelo Espírito Santo, aconteceu o processo do novo nascimento. Aconteceu o processo do nascer de novo, no qual Jesus Cristo disse para Nicodemos. Agora, Jesus está falando aqui em Lucas do revestimento, da capacitação que os discípulos iriam receber do Espírito Santo. E quando acontece este revestimento? Acontece no Pentecostes. Mas algumas pessoas dizem, então, Jesus, essa pessoa tem o Espírito Santo, por que ela precisa do Espírito Santo no batismo? Porque o novo nascimento, ela passa a ter vida em Cristo, viver em Cristo, mas o revestimento é uma capacitação que o crente recebe para realizar a obra, para testemunhar das grandezas do Senhor Jesus. Nós podemos ver essa diferença quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 20, acho que verso 21, e Jesus aqui, ele vai soprar sobre os discípulos. Capítulo 20 do Evangelho de João. Vamos dar uma olhadinha aqui com carinho para este capítulo. Capítulo 20, verso 21. Vamos dar uma olhadinha aqui. Verso 21. João 20 ou 21, 20, deixa eu olhar aqui onde é que eu estou. 19, 20. 20 mesmo. 20, 18. Melhor, 20, 20, nós vamos lendo, diz assim, olha. Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor Jesus. Ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez,
Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Bom, algumas pessoas dizem, aqui Jesus Cristo estava soprando sobre eles para que eles pudessem nascer de novo. Porque aqui é pós-ressurreição. Antes da ressurreição de Jesus, enquanto Jesus estava com os discípulos, ele estava ensinando, ele estava falando do reino, ele estava falando do Pai, ele estava realizando milagres, ele estava fazendo maravilhas no meio dos discípulos. Mas se Jesus Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, todos continuariam no pecado. Não haveria vida se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Então, quando Jesus conversa com Nicodemos, falando para ele que quem não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino, ele estava dizendo de algo que ia acontecer após a sua glorificação. Após a sua glorificação. Então, agora que Jesus é glorificado, agora que ele ressuscita dentre os mortos, agora ele tem o poder de dar, de conceder o Espírito Santo. Então, é a partir daqui de João capítulo 20, verso 20 a 21, é que os discípulos nascem de novo. Jesus sopra sobre eles, diz: recebei o Espírito Santo. Então aqui eles estão recebendo o Espírito Santo. Agora, quando Jesus fala do revestimento de poder lá de Lucas e depois confirma em Atos dos Apóstolos, Jesus está falando de uma capacitação que eles receberiam para realizar a obra de Deus. Veja que Jesus, ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ainda assim, ele recebeu o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que lá, quando João batizava, quando ele sai das águas, o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ali Deus, então, confirma a filiação do Filho, dizendo: este é meu Filho amado em quem tem prazer. Ali Jesus está recebendo, então, a capacitação para fazer a obra. Porque Jesus Cristo, ainda que ele era Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, e tudo que ele fez no poder do Espírito Santo. Porque ele esvaziou de si mesmo. Paulo deixa isso claro, lá em Filipenses, que ele esvaziou de si mesmo. Tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou a si mesmo. Abrindo mão. Então aqui, no livro de Lucas, ele está falando do revestimento de poder. E em Atos, ele confirma isso. Em Atos, ele fala novamente desta promessa. Atos capítulo 1, verso de número 5, e depois 1:8, ele vai falar novamente. Agora, quando Jesus fala aqui em Atos, ele já fala depois da ressurreição. Quando João escreve, João está escrevendo antes da crucificação. Ele mostra antes da crucificação, embora não há cronologia aqui na palavra, mas nós estamos vendo aqui que ele está dizendo. Veja bem o que ele diz aqui em Atos 1, no versículo de número 4 e 5. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai,
a qual vocês ouviram de mim, porque na verdade João batizou com água. Com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Veja que Jesus faz referência da água. João batiza com água, mas ele, Jesus, é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o batizador com o Espírito Santo. E que ele está falando com eles. Ele está falando da promessa do Pai. Onde está esta promessa do Pai? Aí quando nós vamos para Joel capítulo 2, verso 28, nós encontramos ali Joel falando da promessa. Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esta é a promessa que Jesus está reafirmando agora aqui, a qual ele havia dito para os discípulos e Lucas registrou. Agora ele está reafirmando esta verdade. E agora, quando nós olhamos para o verso 8, Jesus ele está aqui falando com os discípulos a respeito deste batismo e qual era o propósito deste batismo. No verso 8, Jesus diz: mas vocês receberão poder, capacitação. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vejamos que Jesus agora aqui no verso 8, ele está falando que eles receberiam o poder. Ele diz que no versículo 4 e 5, ele diz que não demoraria muito. Eles receberiam o Espírito Santo, o revestimento de poder, a capacitação. Para quê? Para ser testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que Jerusalém? Jerusalém é o ponto de partida. Jerusalém era a capital intelectual de Jerusalém. Foi em Jerusalém que aconteceu os maiores eventos de todos os tempos. Ali em Jerusalém estava o templo. Ali em Jerusalém era o ponto de partida. Foi ali no templo que Jesus Cristo foi apresentado. Foi ali no templo que Jesus Cristo, com 12 anos, disputava com os sacerdotes e escribas. Foi ali que Jesus Cristo pregou a sua palavra. Foi ali que Jesus Cristo foi preso, açoitado e crucificado. E foi ali em Jerusalém que ele ressuscitou dentre os mortos. Então seria em Jerusalém o lugar onde os discípulos deveriam permanecer, o lugar onde os discípulos deveriam ficar para começar a obra da evangelização. Primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele é vida. O Espírito Santo é a pessoa gloriosa. O Espírito Santo é a pessoa que nós precisamos desejar a todo momento, que esteja conosco, que nos ensina, que nos revela, que fala conosco, o Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, fica aqui esta reflexão para o teu coração. Fica aqui esta reflexão para a tua vida. Que você possa desejar ter o Espírito Santo. Que você possa nascer de novo. Que você possa entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. Que você possa entregar a tua vida para Jesus Cristo, nascendo de novo.
e depois recebendo este poder, este presente, este dom glorioso que é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Deus possa abençoar você. Se esta reflexão trouxe esclarecimento para você, se essa reflexão abençoou a sua vida, eu peço a você que compartilhe esta reflexão, que você possa, sim, dar o like, e que você possa se inscrever neste canal Aprendendo com Deus, para que o nome de Jesus seja levado a outras pessoas e seja Ele glorificado e exaltado. É o que eu peço em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, para a glória do nome do Senhor.